Bom dia, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para nós louvarmos ao Senhor, esse momento de louvor, de adoração a Ele, que é digno de receber toda a honra, toda a glória. Vamos começar a louvar a Ele, dizendo que Ele é bom, Ele é muito bom. Sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua. Esse nosso Deus é muito bom, e a Ele nós nos rendemos, e a Ele nós adoramos. A próxima canção diz: Senhor, eu quero me render a Ti, que possamos cada vez mais estarmos rendidos ao nosso Senhor, reconhecendo que Ele é o único digno. É Ele, Jesus. A Ti nós clamamos, Pai.
você na sua casa. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Então vamos orar nesse momento. Feche teus olhos na tua casa. Pai, muito obrigado por esse momento. Senhor, muito obrigado porque podemos cantar a Ti. Muito obrigado porque podemos confiar em Ti. Obrigado porque Tu és o nosso socorro bem presente, Deus, nos dias de angústia. Obrigado, Senhor, por seres esse Deus tão maravilhoso, tão grande. Apesar de tudo isso, Pai, Tu te importas conosco, Pai. Muito obrigado porque podemos nos render a Ti. Muito obrigado porque podemos, Deus, confiar em Ti. E sabemos, Pai, que Tu estás sempre disposto a nos ajudar. Obrigado, Senhor. Que a Igreja Batista de Caxias do Sul, Deus, cada dia mais esteja rendida aos Teus pés. Nós, Deus, como Teus servos, queremos estarmos rendidos a Ti. Tu que és o nosso mestre, Tu que és o nosso pastor, o nosso guia. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa semana. Olá, irmãos. Muito bom dia a todos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. E se Deus te pedisse alguma coisa muito difícil para que tu estivesses fazendo, você faria? Como você agiria se Deus te pedisse uma grande tarefa? Deus sempre nos surpreende e Ele nos mostra que situações as quais nós julgamos já esquecidas podem vir à tona em nossas vidas e podem serem até mesmo remediadas ou novamente ajustadas. Não questões que julgamos esquecidas, mas questões que nós tentamos esquecer. E outras situações que julgamos que já estavam então assim, acabadas, podem vir à tona e podem ser remediadas. E nisto podemos ver Deus nos pedindo para fazer alguma coisa um pouco difícil. Podemos receber dívidas que já não tínhamos mais esperança em receber. Podemos reencontrar pessoas que há tanto tempo não víamos. Podemos conviver bem com quem não tínhamos mais um bom convívio. São surpresas de Deus, são coisas que podem de fato acontecer. Precisamos, meus irmãos, estar preparados para aquilo que o Senhor vai nos propor. E eu fico sempre pensando, a cada mensagem que eu escrevo, que eu prego, ou a cada mensagem que eu vejo e ouço, eu fico ali com uma boa expectativa do que o Senhor vai me propor com isto. E, às vezes, são passos de fé mais difíceis do que os mais costumeiros do dia a dia. Afinal, todos nós temos que fazer aquilo que Jesus nos manda, carregar a nossa cruz e seguir os seus passos. Deus pode nos propor mudanças, pode nos oferecer novas situações, o Senhor pode nos fazer realmente muitas surpresas através de diversas circunstâncias da vida. E quase todo mundo, com toda a situação que nós estamos vivendo, está de certa forma um pouco chateado, um pouco aflito, um pouco também frustrado. Eu fico imaginando, eu mesmo achei que as coisas se estabeleceriam já no mês de abril. E vamos observando no decorrer dos dias que temos que ter um pouco mais de paciência. Então, meus irmãos, quero lembrar a todos que a vida continua e precisamos estar atentos àquilo que Deus quer de nós. Independentemente de termos uma situação inusitada como foi essa para todos nós neste ano de 2020, ou não, devemos estar atentos àquilo que o Senhor quer de nós. E às vezes vamos nos surpreender. Muitas vezes nós somos consolados com a palavra, mas também temos que lembrar que é o tempo de nós consolarmos as outras pessoas com a palavra. Muitas vezes nós recebemos, muitas vezes nós temos que dar. Somos perdoados e também temos que perdoar. E eu estou dizendo isto no contexto da nossa introdução aqui,
de que se Deus está nos propondo muitas vezes e nos surpreende, nos propõe coisas difíceis a fazermos ou deixarmos de fazer, então nós precisamos ter um coração aberto para o Senhor, nos voltar para o Senhor e ver naquilo que Ele nos chama a atenção para estarmos fazendo, naquilo que Ele nos propõe de novo a fazer, se nós vamos nos encontrar mais fiéis, mais perto do Senhor e se nós vamos estar realmente mais dedicados na sua obra. Talvez isto tenha acontecido com um homem chamado Filemon, que vivia a sua vida, talvez dentro da normalidade. Ele tinha uma igreja do Senhor em sua própria casa, na cidade de Colossos. Ele era uma pessoa muito boa, uma pessoa que tinha o seu dia a dia, vamos dizer assim, andava dentro de uma normalidade. Mas ele recebe uma carta do apóstolo Paulo, e esta carta traz uma proposta de Deus para a sua vida, talvez que ele não estivesse esperando. Ele recebeu uma missão de Deus que não era simples, mas que com a atitude cristã, vou dizer assim, a atitude de cristão, esta resposta, a sua resposta a esta carta de Paulo, que foi o próprio Senhor Jesus que o inspirou a escrever e enviar para este amigo, com a sua resposta, a sua atitude, faria toda a diferença na vida, não só do próprio Onésimo, a qual Paulo estava intercedendo nesta carta, mas como também na vida de Filemon e de todos os seus, e na vida de toda a igreja. Quando o Senhor nos propõe algo, como foi proposto para Filemon, ficamos a pensar, a refletir e também ficamos cheios dos ensinamentos do Senhor, que muitas vezes coisas que já havíamos esquecido podem vir à tona para que nós venhamos a aprender um pouco mais. Então eu passo a ler agora a palavra do Senhor aqui na carta de Paulo a Filemon. E esta carta fica entre a carta de Tito e também a carta aos Hebreus. Então abra sua Bíblia aí no texto de Filemon, uma carta muito interessante que vai falar especialmente ao coração de duas pessoas e vai trazer um ensinamento a toda a igreja do Senhor, porque cada vez que lemos esta carta, podemos aprender um pouco mais sobre o amor de Deus, sobre perdão, sobre diversos temas tão interessantes. Filemon, então. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas. E a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé, seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos com Cristo. E em seu amor me tem dado grande alegria, e seu amor tem me dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado os corações dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade, para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele lhe era mais inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido preparado ou separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado.
Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, se ele prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. Então, meus irmãos, ao ler a carta do apóstolo Paulo para Filemon, nós vemos que Deus pode nos reservar boas e grandes surpresas. Às vezes, acordamos num dia, como eu faço muitas vezes, eu peço a Deus que Ele me surpreenda. Receber uma carta pode ser uma grande surpresa. Mas, quando esta carta nos traz boas notícias e, junto com elas, uma grande missão, pode ser um grande momento de reflexão. Estamos adentrando no mês de maio, no mês das famílias, e eu desejo a todos os irmãos as melhores surpresas do Senhor. Quando vocês, por exemplo, enxergarem seus familiares se convertendo a Jesus, que boa surpresa de Deus! E eu desejo isso a todos os irmãos que vejam o surpreender de Deus nesse sentido. Mas como Deus pode nos surpreender? Sabemos, né, meus irmãos, que o nosso Deus é bom. Deus é bom o tempo todo e em todo tempo Deus é bom. Ele pode nos surpreender e eu desejo realmente que Ele assim o faça. E como Ele pode nos surpreender? Vemos aqui por esta carta. O Senhor pode nos mostrar uma nova realidade onde menos esperamos e com quem menos esperamos. Nós vemos aqui que Paulo, ele escreve a Filemon e lhe dá uma boa notícia. No versículo número 10 ele fala: apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Nós vemos aqui que Paulo, ele vai mandar para Filemon uma excelente notícia. Ele está na prisão e na sua prisão ele evangeliza um homem. E este homem se chama Onésimo. E este homem então fala a sua história com o seu senhor, que se chamava Filemon. Nós observamos que Filemon vivia sua vida tranquilamente. Ele era um homem de Deus, ele tinha uma igreja em sua casa, e na introdução da carta, o apóstolo Paulo diz para Filemon mandar uma boa saudação dele a todos os santos. Diz que Filemon cuidava da igreja do Senhor, descrito ali no verso número 5, que Filemon amava a Jesus e cuidava dos santos, ou seja, ele cuidava da igreja do Senhor. Também diz que esta igreja era na sua casa e que alguns outros irmãos foram destacados ali no receber esta saudação. E nós vemos então, irmãos, que Filemon recebe uma boa notícia. E Deus mostrou a sua soberania através da conversão de quem ele não esperava, que era Onésimo. Talvez Filemon gostaria de receber a notícia de que o prefeito daquela cidade, da cidade onde ele morava, que era Colossos, havia se convertido. Talvez ele estivesse esperando que um grande amigo, ou um familiar, ou uma pessoa muito influente estivesse se convertendo a Jesus. Mas não. Na carta, ele recebe a notícia de que um escravo que havia fugido dele se converteu a Jesus. E isto não significa que não era para ele uma boa notícia, muito pelo contrário. Então ele recebeu notícias de alguém que ele já não via mais há um bom tempo. E ele recebe então essa notícia e que para nós vem a trazer um grande ensinamento. Em Cristo, todas as situações podem serem transformadas para melhor. Talvez Filemon tivesse mágoas de Onésimo. Talvez Filemon achasse que Onésimo era um ingrato.
talvez Filemão estivesse preocupado com Onésimo. Não sabemos o que se passava no seu coração. Mas alguém que perde alguém importante na sua vida, um escravo no caso dele, ou ele poderia ter se despedido de um amigo e nunca mais recebido a notícia dele, ele estava então agora recebendo como uma surpresa que este homem estava se convertendo ao Senhor, estava servindo ao Senhor, pois havia se convertido ao Senhor. E receber alguém ou alguma situação que já estava perdido, no caso de Onésimo, para Filemão, a sua vida já era dada como perdida. Então, nós vemos aqui que Deus, ele transformou toda uma situação já perdida em uma situação de nova esperança, uma situação de renovo. Então, nós observamos na carta que Deus pode nos surpreender dessa maneira. O Senhor pode nos mostrar uma nova realidade onde menos esperamos ou com quem nós menos esperamos. Em segundo lugar, como Deus pode nos surpreender? Nós observamos que o Senhor pode também nos mandar tomar uma situação, ou melhor, tomar uma decisão difícil. É verdade, irmãos. Filemão recebe uma carta do seu amigo, uma carta importante, porque era a carta do apóstolo Paulo, e na carta, então, ele recebe a notícia de que Onésimo estava agora convertido, transformado pelo Senhor. Uma ótima notícia. Mas junto com essa notícia, o Senhor mandou também que Filemão estivesse pensando, refletindo sobre tomar uma decisão difícil. E os próximos versículos vão mostrar isto. Dos versos de 13 a 16, nós vemos, meus irmãos, um grande ensinamento. O amor não pode ser, vamos dizer assim, mandado. Paulo não queria que Filemão fizesse nada por obrigação, mas que ele entendesse que ele deveria ter uma atitude de amor de um modo espontâneo e que isto seria gerado no seu coração. E Paulo, ele propõe nesta carta, de certa forma, uma escrita dramática. Paulo faz um drama, digamos assim, na sua escrita, chamando a atenção de Filemão para que ele viesse repensar sobre a vida de Onésimo e pensar em uma decisão. E esse drama está descrito na expressão uma separação momentânea, ali no versículo número 15. Talvez ele tenha sido se separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Esta escrita, ela eu digo drama no sentido de que ela é um apelo, uma reflexão, porque a dramaturgia, ela pode ser utilizada para fazermos boas reflexões. Então, vemos que Paulo ajudou a Filemão a repensar sobre Onésimo e a pensar sobre uma decisão. E ele faz isso. Filemão, pense bem, a separação momentânea com que você teve com Onésimo pode ser um remédio para a eternidade. E nós vemos isto, meus irmãos, uma ilustração muito interessante. O homem foi expulso do jardim do Éden e Deus fez com que ele fosse expulso do jardim do Éden para que a sua condição não ficasse de pecador sem uma solução. Então, o homem ele foi expulso do jardim do Éden, mas Deus proporcionou uma reconciliação para com o homem. Deus o reconciliou em Cristo. É bom nós lembrarmos, como a palavra nos diz, que em Adão nós fomos, vamos dizer assim, cometemos o pecado. Mas em Cristo nós somos reconciliados. E esta é uma boa lembrança. Assim como Onésimo foi separado do seu Senhor, haveria de acontecer então um reencontro. E isto, meus irmãos, é uma boa descrição de que Deus pode fazer com que nós venhamos a termos que tomar decisões difíceis. Termos que olhar para uma situação e muitas vezes depende de nós uma boa reflexão quanto a isso. E também, nessa decisão difícil que Filemão haveria de tomar, era para que ele visse que uma situação transformada pelo Senhor poderia trazer um grande amadurecimento. Onésimo provavelmente
era uma pessoa bem mais jovem e fugiu numa situação de desespero ou em que deixou o seu coração se levar por diversos pensamentos. Mas ele que fora preso pela escravidão, também fora preso pela lei. Então Paulo, ele está dando a entender que vai pedir algo mais profundo para Filemon. Além de Onésimo ser recebido de volta, sem o castigo, havia no contexto da escrita de Paulo, de que ele iria sugerir a Filemon o pedido de alforria para este servo. Ou seja, já que Filemon era obediente a Deus, não custava receber o servo de volta e também lhe dar a liberdade da sua escravidão. Nós vemos aqui, meus irmãos, que muitas vezes, quando recebemos uma instrução de Deus ou um pedido de Deus, o Senhor nos manda tomarmos decisões difíceis. E esta era uma decisão difícil para Filemon. Se ele recebesse Onésimo de volta, ele teria que recebê-lo como irmão em Cristo. E não só como irmão em Cristo, mas também como alguém que era muito amado pelo apóstolo Paulo, alguém de grande estima. Então era uma decisão difícil para Filemon tomar. E esta é, talvez, uma grande surpresa para nós, tomar uma decisão difícil neste tempo. Então, queridos irmãos, o Senhor pode nos surpreender. Aliás, Ele pode tudo, porque Ele é o nosso Deus. Mas, quando estamos abertos para as surpresas de Deus e estamos com o coração voltado para o Senhor, certamente podemos, então, assimilar bem até mesmo aquelas surpresas menos desejadas. Mas o fato é que eu e todos os irmãos sempre queremos receber boas notícias, boas surpresas, boas respostas de orações. E neste ensejo, nós podemos aprender aqui com a carta do apóstolo Paulo para Filemon. Como o Senhor pode nos surpreender segundo esta carta? O Senhor pode nos mostrar uma nova realidade onde menos esperamos ou com quem menos esperamos. Em segundo lugar, o Senhor pode nos mandar tomar uma decisão muito difícil, e isto vai fazer toda a diferença na vida de muitas pessoas. E em terceiro lugar, o Senhor pode nos mandar mexer em alguma coisa já esquecida, ou uma causa já perdida. E nós vemos isto aqui nesse contexto de Filemon e de Onésimo. Onésimo já era uma causa perdida para Filemon. E nós vemos que o apóstolo Paulo ensinou a seu amigo Filemon que restituições ou reparações devem serem feitas com toda a responsabilidade. Onésimo, ele precisava de um intercessor, por carta ou por visita. E nós vemos aqui que Onésimo, então, foi destacado na carta para Filemon, e no verso 22, isso nos versos primeiros, e no verso 22, Paulo vai pedir um aposento, um quarto de hóspedes para Filemon. Então Paulo estaria presencialmente ou por sua carta, ele estava intercedendo por Onésimo. Então todas as restituições ou reparações, elas devem serem feitas com responsabilidade. Às vezes, nós não sabemos como resolver uma situação, não sabemos como mexer em uma causa que gostaríamos de deixar lá esquecidas. E precisamos de um intercessor. E aqui no caso de Onésimo, ele teve esse intercessor que foi o apóstolo Paulo. E queridos irmãos, todos nós somos devedores. Todos nós devemos algo para Deus. E muitas vezes nós não conseguimos resolver situações porque nós queremos deixar situações esquecidas, deixar como que causas perdidas, coisas que o Senhor ainda quer resolver na nossa vida. Vemos também que restituições ou reparações, elas transformam situações e renovam corações. Vamos dizer de novo isso. Restituições ou reparações transformam situações e renovam corações. No verso 20. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Foi isso que Paulo pediu para o seu amigo Filemon. Olha, eu gostaria que você estivesse realmente me dando um benefício pelo fato de que eu te ajudei no passado.
pelo fato de que, de alguma forma, eu fui alguém que te trouxe liberdade em algum sentido na sua vida. E agora eu gostaria que tu estivesse fazendo uma reparação, uma restituição na vida de Onésimo, e que Onésimo pudesse reparar o que ele errou contigo, que ele pudesse te restituir o que ele esteve, então, deixando de lado ou deixando de fazer, deixando de cumprir para contigo. Então nós vemos que tudo isso estaria trazendo uma transformação na situação toda de Filemon para com Onésimo, de Onésimo para com Filemon, e isto traria um renovo para o coração do apóstolo e um renovo para os corações, porque eu tenho certeza de que o reencontro de Onésimo com Filemon seria um renovo de coração, alguém já, uma causa perdida, não era mais uma causa perdida, como o filho pródigo, que era talvez no pensamento de muitos uma causa perdida. Ele voltou e se reencontrou com o seu pai novamente. Nós vemos, irmãos, que mexer em coisas ditas já esquecidas ou já causas perdidas pode trazer também a confiança do servo de Deus de um modo, vamos dizer assim, a confiança do servo de Deus na obediência e na transformação de Filemon era tudo o que Paulo tinha nas suas mãos nesse momento. O verso 21 diz assim: escrevo-lhe certo de que você obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Então, Paulo confiava na obediência de Filemon. E isto foi exaltado porque Filemon era dito, ou ele era alguém conhecido como fiel a Jesus. E Onésimo, aqui nesse contexto, alguém que foi transformado pelo Senhor. Então Paulo ele tem uma esperança, não só no perdão, mas ele tem uma esperança na libertação. Ele vai trazer toda uma palavra para o seu amigo Filemon, de um modo até bastante dramático, mas ele vai dizer assim: olha, eu confio na sua fé, eu confio que você é obediente a Deus e que você vai ir além, não só perdoando ele, mas trazendo a liberdade de que ele precisa. Foi este o contexto da carta e foi isto que trouxe todos esses ensinamentos. Então, se você espera que Deus te surpreenda, lembre-se, Deus pode te surpreender sim, e eu acredito que Ele quer te surpreender, mas esteja aberto para que Ele te mostre uma nova realidade, esteja aberto para tomar as decisões, por mais difíceis que elas sejam, e esteja aberto para que Deus mexa em coisas já esquecidas, e esteja aberto para que as causas perdidas venham à tona e você esteja recebendo a cura de Deus, esteja recebendo a liberdade de Deus. Mas também, se for o caso, que você esteja também disposto a dar a liberdade a outra pessoa, a dar a liberdade a quem te ofendeu, a dar o perdão a quem te ofendeu. Eu quero concluir esta mensagem com todos os irmãos lembrando: Onésimo estava preso, mas se Filemon não o perdoasse, era Filemon que se tornaria o prisioneiro. A vida de Onésimo é um exemplo de sofrimento pela escravidão e pela prisão. Então, ele que foi preso 2 vezes, aqui nós temos um exemplo de uma dupla libertação. E é de suma importância nós refletirmos sobre isso neste tempo, em que nós queremos muito o perdão de Deus, mas somos pouco eficazes no perdoar a quem nos ofendeu. E Filemon, ele é uma carta que traz a palavra de reconciliação com base no amor cristão, que é capaz de perdoar, de receber de volta e de libertar. As lições finais desta carta são muito interessantes e eu gostaria de deixar para os irmãos. Se Deus libertou Onésimo espiritualmente, então Filemon também poderia libertá-lo de sua escravidão. Ou seja, se Deus nos dá liberdade, não devemos ficar prendendo as pessoas com regras infundadas. Segunda lição: Deus transforma causas que julgamos já estarem perdidas. Lembre-se disso. E terceira lição: se tu tiveres a oportunidade de dar a liberdade a alguém, faça isto, pois Deus vai ficar contente. Assim como Paulo disse que seu coração estaria contente,
quanto mais o coração de Jesus ficará contente. Neste mês das famílias, eu conclamo a todos que estejam proporcionando a liberdade de outros e perdoando ofensas, estejam fazendo a sua parte nesse sentido, como pessoas obedientes, assim como Filemon era chamado de obediente, e por esta obediência o apóstolo Paulo então estava com esperança de que tudo se resolvesse entre ele e Onésimo. Eu também tenho esperança que tudo se resolva para ti e para a tua família, para ti e para todos aqueles aos quais vocês têm alguma causa que estão deixando passar, que estão deixando ficarem no esquecimento e que estão julgando ser uma causa perdida. Que Deus abençoe a sua família. Neste momento eu te convido para orarmos juntos. E quando estiver orando aqui, dirigindo as minhas palavras ao Senhor, que esta possa ser a tua oração ao Senhor. Feche os teus olhos. Você que nos acompanha, seja membro ou não da nossa igreja, é um privilégio poder orar por ti e por tua família neste momento. Vamos fechar os olhos e orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, amado Pai, eu quero interceder por todas as pessoas que aqui nos assistem nas redes sociais. Quero te pedir a tua graça sobre cada família alcançada por esta mensagem. E te pedir, Senhor, que neste tempo que estamos agora adentrando ao mês das famílias, haja o perdão de muitas ofensas. Haja, Senhor Deus, o reencontro e a reconciliação de muitas pessoas. E que na vida de muitos Filemons ou de muitos Onésimos, hajam, Senhor Deus, a reconciliação do Senhor. Eu te peço, Pai, que as restituições e reparações que devem serem feitas na vida de cada irmão, que o Senhor os fortaleça e que o Senhor os abençoe com sua palavra, para que todos possam ter a força do Senhor para reconciliarem-se com quem quer que seja, para restabelecerem a amizade e o amor, e que, ó Deus, especialmente nas famílias, possa haver o novo e, ó Deus, o renovo no entendimento de cada um. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus Pai, as consolações do seu Santo Espírito e o poder de Jesus esteja contigo e com tua família. Um grande abraço.